Ela era virgem e trabalhava invisível numa empresa milionária. Nunca teve um aumento, nunca foi vista até cruzar o olhar com o chefe. Naquela noite ela fez o impensável, bateu na porta dele. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. O ar-condicionado da Dupreon Caldeira suspirava pelos corredores envidraçados como um fantasma cansado, carregando consigo o cheiro de café requentado e ambições sufocadas. Clara Beatriz ajustou os óculos de armação discreta no nariz e olhou para o relógio digital do computador. 23h40. Mais uma noite perdida entre plantas baixas e projetos que jamais levariam sua assinatura. Aos 36 anos, ela havia se tornado uma sombra eficiente nos escritórios da maior incorporadora de arquitetura da América Latina. 7 anos de dedicação silenciosa. 7 anos desenhando sonhos para outras pessoas, enquanto os seus próprios definham em gavetas trancadas. Seus colegas a cumprimentavam com acenos educados. Seus chefes aproveitavam suas ideias sem creditar. E ela aceitava tudo isso como quem aceita a chuva, inevitável, constante, necessária para que outras coisas floresçam. Mas Clara não era apenas resignada. Era ferida. Profundamente ferida por cicatrizes que ninguém via, mas que ela carregava como uma segunda pele. Nunca havia sido tocada com desejo. Nunca havia sentido mãos que explorassem seu corpo com ternura. Os poucos encontros casuais de sua vida adulta haviam terminado em pânico, suor frio e desculpas murmuradas enquanto se vestia às pressas. Seu corpo era um território protegido por muralhas altas, e ela havia aprendido a viver sozinha dentro dessa fortaleza. Naquela noite de quinta-feira, enquanto organizava os arquivos que haviam se acumulado em sua mesa durante a semana, seus dedos esbarraram em uma pasta de couro amarelada que não se lembrava de ter visto antes. O papel estava manchado pelo tempo, e as bordas se desfaziam como pétalas secas. Havia um carimbo vermelho no canto superior direito. Confidencial projeto cancelado, 1994. Clara hesitou. Sabia das regras rígidas da empresa sobre documentos sigilosos. Sabia que sua posição já era frágil demais para correr riscos desnecessários. Mas algo na textura daquele papel, na forma como a luz fluorescente se refletia no couro envelhecido, despertou nela uma curiosidade que há anos estava adormecida. Abriu a pasta. As primeiras páginas eram plantas arquitetônicas desenhadas à mão. Traços firmes e precisos que falavam de um talento nato. O projeto se chamava Habitação Social Liberdade e estava assinado por Eduardo Dupré, pai do atual CEO da empresa. Clara conhecia o nome apenas por placas douradas nos corredores e fotografias em preto e branco nos elevadores, mas nunca havia visto trabalhos do patriarca da família. Conforme folheava os documentos, uma sensação estranha começou a tomar conta dela. As plantas mostravam um conjunto habitacional para famílias de baixa renda no bairro da Liberdade, zona leste de São Paulo, o mesmo bairro onde sua mãe havia nascido. O mesmo bairro que, segundo as lembranças fragmentadas de Clara, havia sido demolido quando ela ainda era criança, forçando sua família a viver uma sequência de pesadelos entre pensões baratas e abrigos temporários. Mas não podia ser coincidência. Ou podia? Clara virou mais páginas e as datas começaram a fazer sentido. O projeto havia sido aprovado pela prefeitura em março de 1994, mas cancelado abruptamente em setembro do mesmo ano. Nas anotações manuscritas nas margens, ela lia frases como resistência dos moradores, questões fundiárias complexas e, numa letra diferente, mais nervosa, família Santana, conversar com a mulher. Santana. O sobrenome de solteira, de sua mãe. O sangue de Clara esquentou. Suas mãos começaram a tremer segurando os papéis e ela sentiu uma vertigem familiar, a mesma que a acometia sempre que fragmentos de sua infância vinham à tona sem aviso. Lembrou-se vagamente de sua mãe chorando no meio da madrugada, de homens de terno batendo na porta, de mudanças constantes que nunca eram explicadas direito
para uma menina de 10 anos. Lembrou-se de sua mãe repetindo como um mantra amargo: "Os ricos constroem em cima dos nossos sonhos, Clara. Nunca se esqueça disso." Agora, aos 36 anos, segurando nas mãos um projeto que talvez explicasse o início de todas as suas tragédias, Clara sentiu algo que não sentia há muito tempo: raiva. Raiva pura, quente, transformadora. A mesma empresa que havia destruído sua família era a empresa onde ela trabalhava há 7 anos, doando sua criatividade e recebendo migalhas em troca. Fechou a pasta e a abraçou contra o peito. Não sabia ainda o que faria com aquela informação, mas sabia que sua vida havia mudado para sempre naquela noite de quinta-feira, sob a luz fria dos escritórios vazios da Dupré Caldeira. O que Clara não sabia era que, 3 andares acima, Leonardo Dupré observava pelas câmeras de segurança uma arquiteta de óculos segurando um projeto que ele pensava estar enterrado para sempre, e que pela primeira vez em anos suas mãos tremiam tanto quanto as dela. Leonardo Dupré tinha o hábito de trabalhar até tarde, não por necessidade, mas por escolha. O silêncio dos escritórios vazios era o único momento em que conseguia pensar sem as constantes interrupções de reuniões, ligações e decisões que exigiam sua aprovação. Aos 39 anos, ele havia transformado a empresa do pai em um império que se estendia por toda a América Latina, mas o preço dessa expansão havia sido sua própria humanidade. Ele era bonito de uma forma que incomodava: mandíbula quadrada, olhos azuis que pareciam enxergar através das pessoas, e um sorriso que raramente chegava até os olhos. As mulheres se aproximavam dele como mariposas atraídas pela luz, mas ele as tratava como objetos de entretenimento temporário. Relacionamentos para Leonardo eram contratos não escritos, prazer mútuo sem envolvimento emocional, encontros, caros em hotéis discretos, presentes generosos seguidos de despedidas educadas. Naquela noite, enquanto revisava relatórios financeiros em seu escritório na cobertura do edifício, um movimento nas câmeras de segurança chamou sua atenção. Uma mulher sozinha no 12º andar, segurando uma pasta que ele reconheceu imediatamente. Seu estômago se contraiu. O Projeto Liberdade. 29 anos enterrado nos arquivos mortos, e agora uma funcionária qualquer o segurava como se fosse um tesouro encontrado. Leonardo ampliou a imagem na tela. A mulher era magra, usava óculos e uma blusa social amarrotada pelo cansaço. Ele a reconheceu vagamente. Clara alguma coisa, arquiteta do Departamento de Projetos Residenciais. Uma sombra que passava pelos corredores sem fazer ruído, sem causar problemas, sem existir verdadeiramente. Mas agora, ela existia. E tinha nas mãos a chave de um passado que Leonardo lutava para esquecer. Ele se lembrava perfeitamente do dia em que encontrou aqueles documentos na mesa do pai, 15 anos atrás, logo após a morte do patriarca. Eduardo Dupré havia morrido de infarto aos 62 anos, deixando para trás uma empresa próspera e segredos que Leonardo descobriu aos poucos, como quem desenterra ossos em um cemitério abandonado. O Projeto Liberdade havia sido o sonho do pai jovem: construir habitações dignas para famílias pobres, transformar a arquitetura em ferramenta de justiça social. Mas algo havia dado errado. Muito errado. Nos documentos que Leonardo encontrou depois da morte do pai, havia cartas de advogados, recibos de pagamentos suspeitos e, numa pasta separada, fotos de uma mulher chorando enquanto segurava uma criança no colo. A mulher se chamava Isabel Santana. A criança era uma menina de cabelos escuros que olhava para a câmera com uma expressão de medo que Leonardo nunca conseguiu esquecer. Agora, observando Clara nas câmeras, ele sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Havia algo familiar naquela postura, na forma como ela inclinava a cabeça ao ler os documentos. Algo que o fazia lembrar da menina da fotografia. Leonardo desligou o computador e tomou uma decisão impulsiva. Desceu de elevador até o 12º andar, caminhando pelos corredores escuros, apenas com a luz de emergência. Quando chegou à sala onde Clara trabalhava,
Ela já havia guardado a pasta e estava organizando suas coisas para ir embora. Ele bateu na porta de vidro. Clara levantou os olhos sobressaltada. Reconheceu-o imediatamente. Era impossível não reconhecer Leonardo Dupré. Ele estava ali com o paletó aberto, a gravata afrouxada, os cabelos ligeiramente despenteados e aqueles olhos gelados que ela havia visto apenas de longe durante reuniões gerais da empresa. Senhorita Ferreira, ele disse, entrando na sala sem esperar convite. Trabalhando até tarde? Clara sentiu o coração acelerar. Sabia que não deveria estar ali àquela hora. Sabia que a pasta que havia encontrado provavelmente não deveria ter chegado até suas mãos. Sr. Dupré, ela conseguiu responder. A voz ligeiramente trêmula. Estava terminando uns projetos. Leonardo se aproximou da mesa dela, as mãos nos bolsos, um sorriso que não chegava aos olhos. Projetos interessantes? Era uma pergunta simples, mas Clara sentiu o peso de uma ameaça velada. Ele sabia que ela havia visto algo que não deveria ter visto. Projetos normais, ela mentiu, tentando manter a voz firme. Leonardo assentiu, lentamente, como se estivesse analisando cada palavra, cada expressão facial. Havia algo hipnótico na forma como ele a observava, algo que fazia Clara se sentir simultaneamente exposta e invisível. Clara, ele disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez em 7 anos. O som da própria identidade na boca dele a fez estremecer. Você sabe que valorizo funcionários dedicados. Talvez seja hora de conversarmos sobre sua carreira na empresa. Clara não sabia se aquilo era uma oportunidade ou uma ameaça. Talvez fosse as duas coisas. Eu já agradeço o interesse, Sr. Dupré. Leonardo, ele corrigiu, dando um passo mais próximo. Acho que trabalhamos juntos há tempo suficiente para dispensar formalidades. O cheiro do perfume dele chegou até Clara. Algo caro, amadeirado, masculino. Ela nunca havia ficado tão perto de um homem que emanasse tanto poder, tanto perigo disfarçado de charme. Sua reação deveria ter sido de medo, de submissão. Mas, para sua própria surpresa, o que ela sentiu foi algo diferente. Raiva, raiva por todos os anos de invisibilidade, raiva pelas promoções negadas, raiva por estar ali, naquele momento, sendo manipulada por um homem que provavelmente sabia exatamente o que ela havia descoberto. Obrigada, Leonardo, ela disse, enfatizando o nome dele com uma ousadia que a surpreendeu. Mas acho melhor irmos embora. Está tarde. Ele sorriu. Desta vez o sorriso chegou aos olhos. Tem razão. Boa noite, Clara. Quando ele saiu, Clara ficou sozinha com o silêncio e a certeza de que sua vida havia mudado irreversivelmente. Ela havia sido notada, e isso ela sabia podia ser a melhor ou a pior coisa que já havia lhe acontecido. Os dias seguintes se tornaram um jogo de gato e rato que Clara não tinha certeza de estar preparada para jogar. Leonardo começou a convocá-la para reuniões que não faziam sentido, revisões de projetos que já haviam sido aprovados, discussões sobre orçamentos de obras em que ela nunca havia trabalhado, análises técnicas sobre empreendimentos que ainda estavam apenas no papel. Na segunda-feira, ele pediu para que ela o acompanhasse numa visita a um canteiro de obras em Alphaville. Clara passou a manhã inteira sentada no banco de couro do Mercedes dele, tentando se concentrar nos documentos que ele havia entregado, mas sentindo o peso do olhar dele pelo retrovisor toda vez que o trânsito parava. Eles falaram sobre cronogramas e materiais de construção, mas havia uma tensão elétrica no ar que tornava cada palavra carregada de duplo sentido. Na quarta-feira, foi uma viagem de última hora para Campinas para avaliar um terreno que a empresa estava considerando comprar. 2 horas de estrada. Leonardo dirigindo com uma mão no volante e a outra tamborilando no câmbio, fazendo perguntas sobre sua formação, sua família, sua vida pessoal, perguntas que pareciam casuais, mas que Clara sabia serem minuciosamente calculadas. Você é de São Paulo mesmo? Ele havia perguntado, os olhos fixos na estrada. Nasci aqui, sim, Clara respondeu, tentando manter a voz neutra. Que região? Zona Leste. Liberdade. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. Ela viu os dedos de Leonardo se apertarem no volante.
Liberdade, ele repetiu, como se estivesse testando o sabor da palavra. Bairro interessante. Muito mudou. Por lá nos últimos anos. Clara sentiu o estômago se contrair. Não era coincidência. Nada do que estava acontecendo era coincidência. Na sexta-feira, ele pediu para que ela ficasse até mais tarde para revisar as plantas de um novo condomínio, Residential. Quando Clara chegou à sala de reuniões às 8 da noite, Leonardo estava sozinho. A mesa coberta de plantas arquitetônicas, 2 xícaras de café ainda fumegando. Obrigado por ficar, ele disse, indicando a cadeira ao lado da sua. Preciso de um olhar técnico sobre esses projetos. Clara se sentou, mantendo uma distância segura, mas percebeu que Leonardo havia se posicionado de forma que, toda vez que ela se inclinasse para analisar as plantas, seus ombros quase se tocavam. O perfume dele, agora familiar, a deixava ligeiramente tonta. Eles trabalharam em silêncio por quase 1 hora, apenas o som das folhas sendo viradas e ocasionais comentários técnicos. Mas Clara sentia os olhos dele sobre ela constantemente. Quando finalmente olhou para cima, o encontrou observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você é muito talentosa, Leonardo disse, a voz mais baixa que o normal. Sempre soube disso, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar diretamente com você. Clara sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Por que você nunca se candidatou a uma promoção? Nunca pediu um aumento? Em 7 anos você nunca veio ao meu escritório reivindicar reconhecimento. A pergunta a pegou de surpresa. Era direta demais, pessoal demais. Eu sempre achei que meu trabalho falaria por si só. Leonardo riu, um som baixo e sem humor. O trabalho nunca fala por si só, Clara. As pessoas é que falam. E você sempre foi muito silenciosa. Talvez eu não tivesse nada importante para dizer. Ou talvez você tivesse importantes demais. Ele se inclinou ligeiramente em direção a ela. Todos têm segredos, Clara. Alguns são mais perigosos que outros. A frase ficou suspensa no ar como uma ameaça. Ou um convite. Clara não sabia, mas distinguir. O que sabia era que algo dentro dela estava mudando. A proximidade dele, a atenção constante, a forma como pronunciava seu nome. Tudo isso despertava sensações que ela havia enterrado há muito tempo. Pela primeira vez em anos, ela se sentia desejada. E isso a assustava tanto quanto a excitava. É tarde, ela disse, começando a recolher seus materiais. Deveria ir para casa. Deveria. Leonardo concordou, mas não se moveu. Clara! Ela parou, ainda de costas para ele. Aquele projeto que você encontrou quinta-feira passada, o que achou dele? Clara fechou os olhos. Lá estava. A pergunta que ela sabia que viria mais cedo ou mais tarde. Quando se virou para encará-lo, viu que a máscara de charme havia caído. Nos olhos dele havia algo cru, vulnerável. Achei que era um belo projeto, ela disse cuidadosamente. Uma pena ter sido cancelado. Você pesquisou sobre ele? Não. Mentira. A palavra cortou o ar entre eles como uma lâmina. Leonardo se levantou, caminhando até a janela que dava para a cidade iluminada. Você sabe quem era Isabel Santana? O nome atingiu Clara como um soco no estômago. Suas pernas tremeram e ela teve que se apoiar na mesa para não cair. Essa é uma conversa que precisamos ter, Leonardo continuou, sem se virar. Mas não aqui, não agora. Clara sentiu lágrimas queimando seus olhos. Por que está fazendo isso comigo? Leonardo finalmente se virou. Havia dor em seus olhos, uma dor profunda, antiga, porque eu preciso saber a verdade. E porque você merece saber também. Ele se aproximou dela devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Clara, você pode ter passado despercebida por 7 anos, mas eu sempre soube que você estava aqui, sempre. Quando ele estendeu a mão para tocar seu rosto, Clara não recuou. Pela primeira vez na vida, o toque de um homem não a fez querer fugir. Fez querer se aproximar mais. Vamos descobrir a verdade juntos, Leonardo murmurou. Mas primeiro você precisa confiar em mim. Clara olhou nos olhos dele e percebeu que já era tarde demais para recuar. Ela já confiava,
e isso a aterrorizava. O fim de semana passou como um borrão de ansiedade e expectativa. Clara não conseguiu se concentrar em nada, nem nos livros que tentou ler, nem nos filmes que começou a assistir, nem na faxina que fez 3 vezes no apartamento pequeno e impecável onde morava sozinha. A promessa de Leonardo ecoava em sua mente. Vamos descobrir a verdade juntos. Na segunda-feira, ela chegou ao escritório com uma mistura de pavor e antecipação. Esperava ser chamada para outra reunião estranha, outro passeio investigativo, outra conversa carregada de subtextos. Mas o que encontrou foi algo completamente diferente. Um e-mail em sua caixa de entrada comunicando sua promoção para gerente. Sênior de projetos especiais, com aumento de salário de 40% e transferência imediata para uma sala no 42º andar. O mesmo andar da presidência. Clara leu o e-mail 3 vezes, o coração batendo descompassado. Sabia que deveria se sentir feliz, realizada, finalmente reconhecida. Mas tudo o que sentia era uma mistura tóxica de gratidão e desconfiança. Havia sido promovida ou comprada. A sala nova era 3 vezes maior que a antiga, com janelas que davam vista para a cidade inteira e móveis que pareciam mais caros que tudo o que ela possuía. Havia até mesmo um pequeno sofá de couro e uma mesa de café, como se fosse esperado que ela recebesse visitas importantes. Gostou da mudança? A voz de Leonardo a fez se virar. Ele estava encostado no batente da porta, observando-a com aquele sorriso que ela já estava aprendendo a temer e desejar ao mesmo tempo. Eu não pedi por isso, Clara disse, tentando manter a voz firme. Sei disso. Foi uma decisão minha. Ele entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Você merecia essa promoção há anos, Clara. Eu apenas corrigi uma injustiça. Então por que agora? Por que exatamente agora? Leonardo se aproximou da janela, as mãos nos bolsos. Porque agora temos trabalho a fazer juntos. Projetos especiais que exigem discrição e talento. Você tem os 2. Clara sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Que tipo de projetos? O tipo que pode mudar vidas, inclusive a nossa. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, Leonardo tirou do bolso uma chave dourada. Hoje à noite, às 9 horas, cobertura do edifício. Use esta chave no elevador privativo. Clara pegou a chave, sentindo o metal frio contra a palma da mão. Por quê? Porque é lá que guardo os arquivos que realmente importam, e porque preciso que você veja algo que pode mudar tudo o que pensa sobre sua família. O resto do dia passou em câmera lenta. Clara tentou se concentrar nos novos projetos que encontrou em sua mesa, mas sua mente estava fixada na chave dourada e nas palavras de Leonardo. Às 8h30 da noite, quando o escritório já estava praticamente vazio, ela pegou a bolsa e se dirigiu ao elevador privativo. A cobertura de Leonardo era exatamente como ela havia imaginado, moderna, masculina, com obras de arte caras nas paredes e uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Ele estava no terraço quando ela chegou, segurando 2 taças de vinho tinto, vestindo apenas uma, camisa social com as mangas arregaçadas. Pensei que não viria, ele disse, oferecendo uma taça a ela. Pensei nisso também. Clara aceitou o vinho, mas não bebeu. O que você quer me mostrar? Leonardo a conduziu até uma mesa de vidro, onde havia várias pastas abertas. Clara reconheceu imediatamente os documentos do Projeto Liberdade. Mas agora havia muito mais material. Fotos, cartas, recortes de jornal, certidões de nascimento. Meu pai não era um homem mau, Leonardo começou, a voz carregada de uma tristeza que ela nunca havia ouvido antes. Ele realmente queria construir habitações para famílias pobres. O Projeto Liberdade era seu sonho. Clara se aproximou da mesa, observando as fotografias. Havia imagens do bairro da Liberdade como ela jamais havia visto. Casas coloridas, crianças brincando na rua, mulheres conversando nas portas. Era um mundo que ela sabia que havia existido, mas do qual guardava apenas fragmentos sombrios. O que aconteceu? Ela perguntou. Corrupção, política, ganância. Leonardo bebeu um gole do vinho antes de continuar.
Meu pai descobriu que havia forças poderosas interessadas naquelas terras, não para construir casas populares, mas para a especulação imobiliária. Ele tentou resistir, mas Leonardo pegou uma fotografia em preto e branco e a entregou para Clara. Era uma mulher jovem, de talvez 25 anos, segurando uma menina no colo. A mulher chorava, e a criança olhava para a câmera com uma expressão de medo e confusão. Clara sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela conhecia aqueles olhos, aquele formato do rosto, aquela expressão de medo. Era como olhar para um espelho do passado. Isabel Santana, Leonardo disse suavemente. Sua mãe. Como você... Meu pai a procurou pessoalmente quando o projeto foi cancelado. Queria explicar, se desculpar. Mas Isabel não quis ouvir. Disse que os ricos sempre encontram uma forma de destruir os sonhos dos pobres. E tinha razão. Clara segurou a fotografia com mãos trêmulas. Sua mãe parecia tão jovem, tão vulnerável. E ela própria, uma criança que não entendia por que sua vida estava sendo despedaçada. Por que está me mostrando isso? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Leonardo se aproximou, ficando tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Porque você merece saber a verdade. E por quê? Ele hesitou, como se estivesse lutando consigo mesmo. Porque eu preciso que você saiba que eu não sou meu pai. E que o que sinto por você não tem nada a ver com culpa ou reparação. Clara olhou nos olhos dele e viu algo que a fez esquecer de respirar. Desejo, vulnerabilidade, medo. Ele estava se expondo da mesma forma que havia forçado ela a se expor. Leonardo. Ela começou, mas ele a interrompeu colocando a mão no rosto dela. Clara, eu sei que você nunca teve motivos para confiar em homens como eu. Homens ricos, poderosos, que tomam o que querem. Mas eu preciso que você saiba que o que sinto por você é real. Quando ele a beijou, Clara não recuou. Pela primeira vez na vida, ela se permitiu sentir o que era ser desejada por alguém que realmente a via. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ele estivesse testando sua reação. Mas quando ela correspondeu, pressionando o corpo, contra o dele algo mudou. O beijo se aprofundou, tornou-se urgente e desesperado. As mãos de Leonardo se enroscaram em seus cabelos, e Clara sentiu uma onda de calor que nunca havia experimentado antes. Não era apenas desejo físico, era libertação. Era a quebra de todas as barreiras que ela havia construído ao redor de si mesma. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Clara olhou para o homem à sua frente, poderoso, perigoso, vulnerável, e soube que havia ultrapassado uma linha da qual não havia volta. Isso muda tudo, ela sussurrou. Leonardo sorriu, tocando gentilmente o rosto dela. Eu espero que sim. As semanas seguintes se desenrolaram como um sonho febril. Clara descobriu aspectos de si mesma que não sabia existir. A mulher que emergia nos braços de Leonardo era corajosa, sensual, capaz de dizer não e de pedir mais. Ele a tocava com uma reverência que a surpreendia, como se ela fosse feita de cristal precioso, mas também com uma paixão que a fazia questionar tudo o que pensava saber sobre seu próprio corpo. Eles se encontravam na cobertura quase todas as noites. Leonardo cozinhava para ela. Pratos simples que revelavam uma intimidade doméstica que contrastava com sua imagem pública de executivo implacável. Clara descobriu que ele havia aprendido a cozinhar com a governanta italiana da família, que ele havia sido uma criança solitária numa casa grande demais, que carregava o peso de expectativas que jamais havia escolhido. Meu pai queria que eu fosse uma extensão dele, Leonardo confessou numa terça-feira chuvosa, enquanto prepara risoto de camarão. Nunca me perguntou o que eu queria ser. E o que você queria ser? Clara perguntou, observando-o mexer o arroz com movimentos precisos. Músico. Acredita nisso? Eu queria tocar piano profissionalmente. Ele riu, um som sem humor. Toquei. Até os 16 anos. Depois meu pai decidiu que música era hobby, não carreira. Clara se aproximou dele, colocando a mão no seu ombro. Você ainda toca? Há um piano no escritório, às vezes quando estou sozinho. Toque para mim. Leonardo.
A olhou como se ela tivesse pedido algo impossível. Clara, por favor. Ele a levou até o escritório da cobertura, onde um piano de cauda preto ocupava um canto perto da janela. Sentou-se no banco, os dedos hesitantes sobre as teclas, e começou a tocar. Era uma melodia melancólica, complexa, cheia de emoções reprimidas. Clara se sentou ao lado dele no banco, observando suas mãos se moverem com uma graça que ela não conhecia. Quando a música terminou, Leonardo manteve as mãos sobre as teclas, a cabeça baixa. Não toco isso há 10 anos. É lindo, Clara sussurrou. Triste, mas lindo. Como você. Ela o beijou então, ali no banco do piano, e o som das teclas sendo pressionadas acidentalmente criou uma trilha sonora discordante para o momento, em que ela percebeu que estava se apaixonando por ele. Mas o mundo exterior começou a se intrometer em sua bolha de felicidade. Colegas de trabalho faziam comentários velados sobre sua promoção repentina. Olhares especulativos a seguiam pelos corredores. Conversas que paravam abruptamente quando ela se aproximava. Eles estão falando, Clara disse numa quinta-feira, enquanto se vestia na cobertura depois de uma tarde de amor intenso. Deixe que falem, Leonardo respondeu, observando-a do lado da cama. Você merecia essa promoção, mas não foi por isso que eu consegui, foi? O silêncio dele foi resposta suficiente. Leonardo, eu preciso saber, o que você sente por mim é real ou é culpa? Compensação pelo que seu pai fez? Com minha família. Ele se levantou caminhando até ela com os músculos tensos. Como você pode perguntar isso, depois de tudo o que vivemos juntos? Porque eu preciso ter certeza. Porque eu nunca me senti assim antes. E tenho medo de estar me iludindo. Leonardo. Segurou o rosto dela com as duas mãos. Clara, o que sinto por você não tem nada a ver com meu pai ou com o passado. Você me fez sentir coisas que eu pensava serem impossíveis. Você me fez querer ser um homem melhor. Então me ajude a ser uma mulher melhor. Pare de me proteger. Pare de tomar decisões por mim. Se somos iguais, me trate como igual. Ele a beijou intensamente, desesperadamente. Você tem razão. Perdão. Mas a promessa de transparência durou pouco. Na semana seguinte, Clara descobriu que sua antiga posição havia sido ocupada por Marcos, um arquiteto recém-formado que ganhava 20% mais que ela ganhava antes da promoção. Quando confrontou Leonardo, ele ficou na defensiva. Não, é sobre gênero, Clara. É sobre experiência. Marcos tem 3 anos de formado, eu tenho 15. Ele tem um mestrado em uma universidade particular que custa mais que meu salário anual. Leonardo, você está fazendo exatamente o que sempre fizeram comigo, encontrando desculpas para justificar o injustificável. A discussão escalou, palavras duras foram ditas, e Clara saiu da cobertura pela primeira vez desde que haviam começado a se relacionar. Mas 2 horas depois, Leonardo apareceu na porta do apartamento dela, molhado de chuva, com uma proposta. Vamos fazer uma coisa, ele disse, ainda ofegante de ter subido 4 lances de escada correndo. Você vai liderar o maior projeto da PUSID, empresa nos próximos 2 anos, sozinha, sem minha interferência. Se conseguir, nunca mais questione se você merece estar onde está. Que projeto? Nova sede da empresa. 50 andares, investimento de 200 milhões. Será seu nome na placa. Clara o olhou, procurando sinais de mentira ou manipulação. Encontrou apenas determinação e algo que se parecia muito com orgulho. E se eu fracassar? Você não vai fracassar, mas se fracassar será por seus próprios méritos, não porque eu não acreditei em você. Clara estendeu a mão. Temos um acordo. Quando eles se beijaram na soleira da porta do apartamento dela, com a chuva caindo lá, fora e o futuro incerto à frente, Clara sentiu que finalmente havia encontrado não apenas um amante, mas um parceiro. Alguém que não apenas a desejava, mas que realmente acreditava nela. O que ela não sabia era que, 3 quarteirões dali, um homem de terno escuro fotografava o beijo de dentro de um carro, e que essas fotografias estariam na mesa de Pietro, Salvatore, antes do amanhecer. O jogo havia apenas começado. Pietro Salvatore
tinha o dom de aparecer nos momentos mais inoportunos. Clara estava revisando as plantas da nova sede quando ele bateu na porta de sua sala, um sorriso cordial no rosto e uma pasta de couro nas mãos. Senhorita Ferreira, que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente, ele disse, entrando sem esperar convite. Pietro era um homem de meia idade, cabelos grisalhos penteados para trás, terno impecável e uma presença que ocupava todo o ambiente mesmo sem fazer ruído. Pietro Salvatore, sócio investidor da empresa. Clara havia ouvido falar dele apenas em sussurros, o homem que aparecia nos conselhos administrativos, mas nunca nas reuniões gerais, que assinava contratos, mas evitava holofotes, que todos respeitavam por motivos que ninguém explicava claramente. Senhor Salvatore, ela respondeu tentando manter a compostura profissional. Em que posso ajudá-lo? Na verdade, vim para ajudá-la. Pietro se sentou na cadeira à frente da mesa dela sem ser convidado, cruzando as pernas com elegância. Soube que está liderando o projeto da nova sede. Parabéns. É um reconhecimento. Bem merecido. Havia algo na forma como ele disse bem merecido que fez Clara se sentir desconfortável. Obrigada. Você sabe, Clara. Posso chamá-la de Clara? Eu conheci seu trabalho muito antes dessa promoção. Há anos observo seus projetos, sua dedicação silenciosa, seu talento negligenciado. Pietro abriu a pasta e tirou algumas fotografias. Também tenho observado outras coisas. As fotografias mostravam Clara e Leonardo na porta do apartamento dela, se beijando sob a chuva. Outras imagens os flagravam entrando juntos na cobertura, saindo do mesmo carro, compartilhando momentos íntimos que ela pensava serem privados. Clara sentiu o sangue gelar. O que você quer? Proteção para você. Pietro recolheu as fotografias com movimentos calmos. Você é uma mulher inteligente, Clara. Certamente percebe a posição delicada em que se encontra. Não vejo problema algum na minha situação. Não? Uma funcionária que recebe promoção repentina após iniciar relacionamento com o CEO? A imprensa adoraria essa história. Seus colegas também. E a família Dupré? Bem, eles podem ser muito protetivos com a reputação da empresa. Clara se levantou, tentando recuperar o controle da situação. Se está me ameaçando, senhor. Salvatore. Pelo contrário, estou oferecendo proteção. Veja, eu sei coisas sobre a família Dupré que nem mesmo Leonardo sabe. Coisas que podem colocá-lo numa posição ainda mais delicada que a sua. Pietro tirou da pasta outro documento. Uma certidão de nascimento amarelada pelo tempo. Você se lembra de sua mãe, Isabel Santana? Lembre-se que eu não sou obrigada a discutir minha vida pessoal com você. Claro que não. Mas imagino que gostaria de saber por que Eduardo Dupré cancelou o projeto Liberdade. Pietro colocou a certidão sobre a mesa. E por que ele se interessou tanto pela família Santana especificamente? Clara olhou para o documento sem tocá-lo. Reconheceu imediatamente o nome, Clara Beatriz Santana Dupré. Seu nome completo, mas com um sobrenome que ela nunca havia visto antes. Isso é uma falsificação, ela disse, mas sua voz tremeu. Eduardo Dupré manteve relacionamento com Isabel Santana por 3 anos, entre 1985 e 1988. Você nasceu em 1987. Pietro se inclinou para a frente. Faça as contas, Clara. O mundo ao redor dela pareceu desabar. Clara segurou-se na mesa, lutando contra uma onda de náusea. Você está mentindo. Sua mãe nunca contou porque Eduardo era casado, tinha uma família para proteger, uma empresa para construir. Quando ela engravidou, ele ofereceu dinheiro para que ela fosse embora, mudasse de cidade, nunca mais o procurasse. Isabel aceitou porque não tinha escolha. Pare. Clara fechou os olhos, tentando bloquear as palavras dele. O projeto Liberdade não foi cancelado por pressões externas, Clara. Foi cancelado porque Eduardo não suportava a ideia de construir casas populares no bairro onde vivia a mulher que havia abandonado grávida. Onde vivia sua filha? Pare! Clara gritou, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Pietro se levantou, guardando os documentos na pasta com movimentos meticulosos. Leonardo não sabe de nada disso. Para ele, você é apenas uma funcionária, talentosa com quem se envolveu romanticamente.
Mas quando ele descobrir a verdade, bem, como você acha que ele se sentirá sabendo que se apaixonou pela própria meia-irmã? Clara desabou na cadeira soluçando. A realidade se reorganizava ao seu redor como peças de um quebra-cabeça macabro. Todos os encontros casuais com Leonardo, todas as coincidências, toda a atração inexplicável. Seria possível que tivesse bases genéticas, familiares? O que você quer de mim? Ela conseguiu perguntar entre lágrimas. Que você seja inteligente. Leonardo está prestes a assinar um contrato de fusão com uma empresa alemã. Contrato que pode mudar o controle acionário da Dupré em Caldeira. Eu preciso que você o convença a não assinar. Por quê? Porque essa fusão vai destruir tudo o que Eduardo construiu. E porque, como filha legítima dele, você tem direito a uma parte dessa empresa. Direito que pode ser reconhecido legalmente se soubermos usar as informações certas. Pietro caminhou até a porta, pausando antes de sair. Você tem uma semana para decidir, Clara. Pode continuar sendo a amante do seu meio-irmão, vivendo uma mentira que vai destruir ambos quando vier à tona. Ou pode assumir seu lugar legítimo como herdeira da família Dupré. Quando ele saiu, Clara ficou sozinha com os destroços de tudo o que pensava saber sobre si mesma. Pegou o telefone para ligar para Leonardo, mas suas mãos tremiam tanto que não conseguiu digitar o número. Como poderia olhar nos olhos dele sabendo o que agora sabia? Como poderia tocá-lo, beijá-lo, amá-lo, carregando esse segredo terrível? Pela primeira vez desde que se conheceram, Clara não foi à cobertura naquela noite. E quando Leonardo bateu na porta do apartamento dela às 11 da noite, preocupado com sua ausência, ela fingiu estar dormindo e não atendeu. Do outro lado da porta, ele chamou seu nome várias vezes antes de desistir. Clara ouviu os passos dele se afastando pelo corredor e soube que havia perdido não apenas o homem que amava, mas toda a vida que havia construído ao lado dele. A verdade, descobriu Clara naquela noite, nem sempre liberta. Às vezes, ela aprisiona para sempre. Dias seguintes foram um inferno de dúvidas e paranoia. Clara chegava ao escritório mais cedo e saía mais tarde, evitando qualquer possibilidade de encontrar Leonardo nos corredores. Quando ele tentava conversar com ela durante reuniões, ela respondia apenas o essencial, mantendo um tom profissional, gelado que claramente o confundia e machucava. Leonardo tentou abordá-la várias vezes. Flores começaram a chegar em sua sala, buquês caros que ela doava para a recepcionista, e-mails carinhosos que ela deletava sem ler completamente. Até que, numa sexta-feira, ele perdeu a paciência. Clara, precisamos conversar, agora. Ele invadiu sua sala no final do expediente, fechando a porta atrás de si com mais força que o necessário. Não temos nada para conversar, Leonardo. Acho melhor mantermos nossa relação estritamente profissional. Profissional? Ele se aproximou da mesa dela, os punhos cerrados. Há uma semana você estava na minha cama me dizendo que me amava. Agora quer ser profissional? Clara sentiu o coração se despedaçar, mas forçou a voz a permanecer fria. Foi um erro. Eu estava confusa, vulnerável após descobrir sobre minha família. Mentira. Leonardo se inclinou sobre a mesa, os olhos azuis ardendo de raiva e dor. Olha nos meus olhos e me diz que não sente nada por mim. Clara olhou. Viu dor, confusão, amor, tanto amor que quase a fez desabar. Mas também viu o rosto que ela estava aprendendo a reconhecer como semelhante ao seu próprio. Os mesmos olhos, o mesmo formato do queixo, a mesma teimosia que ela via no espelho. Não sinto nada por você além de respeito profissional, ela mentiu, cada palavra cortando sua própria garganta como vidro. Leonardo recuou, como se tivesse levado um soco. Você está mentindo, não sei porquê, mas está mentindo. Por favor, saia da minha sala. Ele ficou parado por um longo momento, estudando o rosto dela. O que aconteceu, Clara? O que te fizeram acreditar? A pergunta era tão certeira que Clara quase se desfez, mas conseguiu manter a máscara fria. Nada aconteceu. Eu apenas voltei à realidade. Leonardo saiu, mas não antes de dizer: Isso não acabou, Clara.
Eu vou descobrir o que está acontecendo. Naquela noite, Clara estava arrumando as coisas para ir embora quando encontrou um envelope lacrado sobre sua mesa. Dentro, havia uma única folha de papel com um endereço e um horário. Sábado, 15 horas. Venha sozinha. PS. Pietro Salvatore a esperava num café pequeno e discreto na vila. Maddalena. Ele estava sentado numa mesa do canto, lendo um jornal em italiano, vestindo roupas casuais que, de alguma forma, o faziam parecer ainda mais perigoso que os ternos impecáveis. Clara, que bom que veio, ele disse, dobrando o jornal. Pediu café? Não, quero café, quero respostas. Clara se sentou à sua frente, tensa. Você tem certeza sobre o que me disse? Pietro tirou do bolso um envelope manila e o colocou sobre a mesa. Teste de DNA. Seu cabelo, que recolhi discretamente da sua escova no banheiro da empresa, comparado com a amostra de sangue de Eduardo Dupré, coletada durante sua última cirurgia antes de morrer. Clara olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Você invadiu minha privacidade e violou 37% de compatibilidade genética. Pietro a interrompeu suavemente. Eduardo Dupré era seu pai biológico, não há dúvida. As mãos de Clara tremeram ao pegar o envelope. Os números e gráficos confirmavam o que ela mais temia. Ela era filha de Eduardo Dupré, meia-irmã de Leonardo, a mulher que havia se apaixonado perdidamente pelo próprio irmão. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz quebrada. Porque a verdade tem poder, Clara. E porque você merece saber quem realmente é. Pietro se inclinou para a frente. Eduardo deixou uma fortuna estimada em 2 bilhões de reais. Pela lei brasileira, filhos têm direito à legítima, mesmo que não reconhecidos em vida. Eu não quero dinheiro. Então pense no que pode fazer com esse dinheiro. Quantas famílias como a sua poderiam ser ajudadas? Quantos projetos sociais poderiam ser financiados? Pietro tocou gentilmente a mão dela. Eduardo destruiu a vida da sua mãe. Não vai deixar que ele destrua a sua também. Clara retirou a mão bruscamente. E Leonardo, ele vai ficar sabendo? Isso depende de você. Se cooperar comigo, podemos manter isso entre nós até que você esteja pronta para revelar. Se não cooperar... Pietro deu de ombros. A imprensa adora escândalos familiares. Você está me chantageando. Estou oferecendo uma oportunidade. A fusão com a empresa alemã vai ser votada na próxima segunda-feira. Leonardo precisa apenas de sua influência para votar contra. Por que isso é tão importante para você? Pietro sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Porque eu também tenho meus segredos, cara Clara. E porque essa fusão vai expor coisas que prefiro que permaneçam enterradas. Clara guardou o envelope na bolsa, sentindo o peso da verdade como uma pedra no estômago. E se eu recusar? Então, na terça-feira toda, São Paulo saberá que o CEO da maior incorporadora do país estava tendo um relacionamento incestuoso com a própria meia-irmã. Pietro chamou o garçom e pediu a conta. Imagino como a imprensa vai cobrir essa... É a história. E como Leonardo vai reagir quando descobrir que foi enganado por você. Eu não o enganei. Eu não sabia. Mas agora sabe. E cada beijo, cada noite na cama dele, cada declaração de amor a partir de agora será consciente. Pietro colocou o dinheiro sobre a mesa. Você tem até segunda de manhã para decidir, Clara. Família ou amor. Verdade ou mentira. Poder ou destruição. Quando ele saiu, Clara ficou sozinha no café, segurando o envelope que mudava tudo. Ao seu redor, casais normais conversavam sobre planos de fim de semana, crianças brincavam, a vida seguia seu curso natural. Mas para ela, tudo havia parado. Ela era Clara Beatriz Santana Dupré, filha bastarda de um homem morto, meia-irmã, do homem que amava. E agora tinha o poder de destruir ou salvar tudo o que restava de sua vida. O telefone vibrou na bolsa. Leonardo. Clara, por favor, me liga. Preciso te ver. Te amo. Ela leu a mensagem 3 vezes antes de deletá-la. Então caminhou pelas ruas de São Paulo sob a chuva fina.
carregando segredos pesados demais para uma pessoa só. Na segunda-feira, ela teria que escolher entre a verdade e o amor. E já sabia que, qualquer que fosse sua escolha, perderia a si mesma no processo. A segunda-feira chegou como um carrasco pontual. Clara acordou às 5 da manhã depois de uma noite sem dormir. O envelope com o teste de DNA sobre a mesa de cabeceira como um lembrete constante da escolha impossível que precisava fazer. Tomou banho, vestiu seu melhor terno, armadura para a guerra que estava prestes a travar, e chegou ao escritório 2 horas antes de qualquer um. A reunião do conselho estava marcada para as 10 horas. Clara sabia que Leonardo passaria a manhã preparando sua apresentação sobre a fusão alemã, confiante no apoio dela. Pietro havia deixado claro, uma palavra sua contra o negócio seria suficiente para plantar dúvidas nos outros conselheiros. Leonardo confiava tanto em seu julgamento profissional que sua opinião poderia derrubar todo o projeto. Às 9h30, Leonardo bateu na porta da sala dela. Parecia cansado, com olheiras profundas e a barba por fazer, sinais de que também havia passado a noite em claro. Clara, posso entrar? Preciso falar com você antes da reunião. Ela assentiu, não confiando na própria voz. Quando ele fechou a porta e se aproximou, ela sentiu o perfume familiar que ainda a fazia tremer por dentro. Eu sei que algo está errado entre nós, ele começou, mantendo distância respeitosa. Não sei o que eu fiz, mas quero consertar. Você significa mais para mim do que qualquer negócio, qualquer empresa. Clara fechou os olhos lutando contra o impulso de correr para os braços dele. Leonardo, eu te amo, Clara. Pela primeira vez na minha vida eu realmente amo alguém. E seja lá o que esteja te assustando, podemos resolver juntos. Não podemos, ela sussurrou. Você não entende. Não pode entender. Então me explica. Me dá uma chance de entender. Clara olhou nos olhos azuis que haviam se tornado seu refúgio e viu tanto amor, tanta confiança, que quase se partiu ali mesmo. Como poderia contar que eram meia-irmãos? Como poderia destruir, não apenas o coração dele, mas toda a sua percepção de realidade? A fusão, ela disse, mudando de assunto desesperadamente. Você tem certeza de que é a decisão certa? Leonardo franziu o rosto, claramente confuso com a mudança de tópico. Claro, é o futuro da empresa. Por quê? E se eu disser que acho que é um erro, que você não deveria assinar? Eu confiaria no seu julgamento. Sempre confiei. Ele se aproximou mais. Clara, se você tem reservas sobre o negócio, me fala, mas por favor não me deixa de fora da sua vida. O celular dele tocou, lembrança de que a reunião começaria em 10 minutos. Leonardo atendeu, brevemente confirmando que estaria na sala em instantes. Vamos, ele disse, estendendo a mão para ela. Enfrentamos isso juntos. Clara olhou para a mão estendida, forte, familiar, segura, e soube que não podia tocá-la novamente, não sabendo o que sabia. Vá na frente, ela disse. Preciso pegar uns documentos. Na sala de reuniões, os conselheiros aguardavam enquanto Leonardo fazia sua apresentação brilhante sobre os benefícios da fusão, gráficos, projeções, financeiras, oportunidades de expansão internacional. Tudo meticulosamente preparado e convincente. Pietro estava sentado ao lado da mesa, observando tudo com um sorriso discreto. Quando os olhos dele encontraram os de Clara, ele fez um gesto quase imperceptível em direção ao bolso do paletó, onde ela sabia havia cópias das fotografias comprometedoras e do teste de DNA. E agora, Leonardo concluiu, gostaria de ouvir a opinião da nossa gerente sênior de projetos especiais, Clara Ferreira, que analisou todos os aspectos técnicos da fusão. Todos os olhos se voltaram para Clara. Leonardo a olhava com expectativa e carinho. Pietro a observava com um sorriso predatório. Os outros conselheiros aguardavam sua opinião técnica. Clara se levantou, as mãos tremendo ligeiramente. Este era o momento da escolha. Proteger Leonardo ou destruí-lo. Salvar a empresa ou entregá-la a Pietro. Manter o segredo ou revelar a verdade. Ela começou, a voz falhando. Respirou fundo e tentou novamente. Eu acredito que esta fusão representa riscos significativos para a identidade da empresa.
Os alemães têm metodologias diferentes, padrões diferentes. Podemos perder o que nos torna únicos. Leonardo franziu o rosto surpreso. Pietro se inclinou para a frente, interessado. Além disso, Clara continuou ganhando força na voz. Descobri algumas informações sobre o histórico da empresa alemã que me preocupam. Questões éticas em projetos anteriores na Europa Oriental. Era mentira, mas era a única forma que encontrou de proteger Leonardo sem entregar totalmente a empresa a Pietro. Que tipo de questões éticas? Perguntou um dos conselheiros. Clara improvisou, criando um cenário plausível baseado em sua experiência profissional. Deslocamento forçado de comunidades locais, construção em áreas de preservação ambiental, mão de obra em condições questionáveis. Leonardo a olhava, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Surpresa, desapontamento, confusão. Clara, você não mencionou nada disso nas nossas conversas preliminares. Porque descobri apenas ontem, e achei importante compartilhar com o conselho antes da votação. Pietro se manifestou pela primeira vez. São acusações graves, senhorita. Ferreira, você tem documentos que comprovem essas alegações? Clara sabia que estava caminhando numa corda bamba. Estou trabalhando para conseguir documentação oficial, mas acredito que devemos ser cautelosos. A reunião se estendeu por mais 2 horas. No final, o conselho decidiu adiar a votação por 1 semana, até que Clara pudesse apresentar evidências concretas sobre suas alegações. Quando todos saíram, Leonardo ficou para trás. O que foi aquilo, Clara? Sua voz estava carregada de mágoa. Você sabotou meu projeto, por quê? Clara não conseguiu olhá-lo nos olhos. Era o certo a fazer. O certo? Leonardo bateu a mão na mesa. Eu confiei em você. Te dei responsabilidade e autonomia, dividi meus sonhos contigo. E você me traiu numa reunião de conselho? Eu não traí você. Não? Então como você chama isso? Ele caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, os ombros tensos. Você sabe o que mais me dói, Clara? Não é nem a sabotagem profissional. É que você está fugindo de mim há 2 semanas e não tem coragem de me dizer por quê. Clara sentiu lágrimas, queimando os olhos. Leonardo, eu já entendi, ele disse ainda de costas. Você se cansou do relacionamento, de mim, da pressão de estar com alguém como eu. Está tudo bem, mas pelo menos tenha a decência de ser honesta. Você está errado. Leonardo se virou e ela viu que os olhos dele também estavam marejados. Então me diz o que está acontecendo de verdade. Clara abriu a boca. As palavras, você é meu meio-irmão, queimando na garganta, mas não conseguiu pronunciá-las. Em vez disso, disse a única coisa que podia. Eu não posso. E você não pode insistir. Leonardo a olhou por um longo momento, como se estivesse memorizando o rosto dela. Entendo. Então acho melhor transferir o projeto da nova sede para outro arquiteto. Será melhor para todos nós. Ele saiu da sala sem olhar para trás. Clara desabou numa cadeira e chorou até não ter mais lágrimas. Do lado de fora, Pietro observava tudo através do vidro da porta. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Clara estava isolando Leonardo, destruindo a confiança dele, sabotando seus projetos. Em 1 semana, teria controle total da situação. O que Pietro não sabia era que Clara havia tomado uma decisão durante aquela reunião. Uma decisão que mudaria tudo. Clara passou 3 dias pesquisando, não sobre a empresa alemã, mas sobre Pietro Salvatore. Usou todos os contatos que havia feito ao longo dos anos, chamou favores de colegas jornalistas, vasculhou arquivos públicos até encontrar o que procurava. Pietro não era apenas um investidor silencioso. Ele havia sido sócio do pai de Leonardo em vários negócios duvidosos nos anos 90, incluindo especulação imobiliária que havia destruído comunidades inteiras. Na quinta-feira, ela pediu uma reunião particular com Leonardo. Ele aceitou, mas escolheu o escritório formal em vez da cobertura, uma distância que partia o coração dela. Você tem 5 minutos, ele disse, sem levantar os olhos dos documentos que revisava.
Estou ocupado transferindo seus projetos para outros arquitetos. Clara colocou uma pasta sobre a mesa. Pietro Salvatore não é quem você pensa que é. Leonardo finalmente olhou para ela. Do que você está falando? Ele foi sócio do seu pai em pelo menos 12 empreendimentos entre 1992 e 1998. Especulação imobiliária. Clara mostrou documentos, fotografias, contratos. Ele ajudou seu pai a destruir o bairro da Liberdade e agora quer usar você para encobrir os crimes do passado. Leonardo examinou os papéis, o rosto ficando cada vez mais pálido. Como você descobriu isso? Porque eu precisava entender por que ele está me pressionando. Clara respirou fundo. Leonardo, Pietro sabe coisas sobre mim, coisas que podem nos destruir. Que tipo de coisas? Clara havia ensaiado aquele momento 1000 vezes. Sabia que não podia contar a verdade completa. Não ali, não ainda. Mas podia contar parte dela. Minha mãe. Ela conhecia seu pai. Eles tiveram um relacionamento. As palavras saíram como vidro. Pietro está usando isso para me chantagear. Quer que eu sabote seus negócios, para que ele possa assumir controle da empresa. Leonardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Há quanto tempo você sabe disso? 1 semana, desde que Pietro me procurou. E você não me contou por quê? Porque eu tinha medo. Clara se aproximou dele, mas manteve distância. Medo de como você reagiria. Medo do que isso significa para nós. Leonardo se virou para encará-la. O que mais ele tem sobre você? Clara hesitou. Era sua chance de contar tudo, de confessar sobre o teste de DNA, sobre serem meio-irmãos. Mas quando olhou nos olhos dele, ainda magoados, mas começando a mostrar compreensão, não conseguiu destruir o que restava entre eles. Fotografias nossas. Evidências do nosso relacionamento. Ele ameaça vazar tudo se eu não cooperar. Leonardo fechou os olhos processando as informações. Por isso você tem estado distante. Por isso sabotou a reunião. Eu não sabia o que fazer. Eu queria te proteger, mas em vez disso me afastou. Leonardo se aproximou dela, tocando gentilmente seu rosto. Clara, você acha que eu me importo com escândalos? Com o que a imprensa vai dizer? Clara se derreteu sob o toque dele, um mês de saudade explodindo em sua consciência. Eu pensei que você se cansaria de toda a complicação, que seria mais fácil sem mim. Mais fácil? Leonardo a beijou suavemente. Clara, você é a única coisa que dá sentido à minha vida. Não me importa se sua mãe conheceu meu pai, não me importa com chantagens ou escândalos, só me importo com você. Clara se deixou beijar, se permitiu sentir por um momento que tudo podia ficar bem. Mas no fundo do peito, a verdade sobre serem meio-irmãos continuava corroendo sua felicidade como ácido. O que fazemos sobre Pietro? Ela perguntou quando se separaram. Enfrentamos ele juntos. Amanhã, na reunião do conselho, você vai contar tudo. Sobre a chantagem, sobre os negócios sujos dele com meu pai, sobre tudo. E se ele mostrar as fotografias? Leonardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via dele em semanas. Então o mundo inteiro vai saber que eu amo a mulher mais incrível de São Paulo. Acho que posso viver com isso. Naquela noite, pela primeira vez em um mês, Clara foi à cobertura. Fizeram amor com uma intensidade desesperada, como se soubessem que poderia ser a última vez. Leonardo a beijou como quem reza, tocou seu corpo como quem memoriza um mapa sagrado. Clara gravou cada segundo na memória, porque sabia que quando a verdade completa viesse à tona, momentos como aquele se tornariam impossíveis. De manhã, enquanto Leonardo fazia café, Clara encontrou uma carta na mesa, endereçada a ela, trazida durante a noite. Clara, você fez a escolha errada. Até meio-dia de hoje quero minha resposta sobre a fusão. Do contrário, Leonardo saberá que vocês são meio-irmãos antes do pôr do sol, e a imprensa saberá logo depois. PS. O sangue de Clara gelou. Pietro havia descoberto que ela estava tentando expô-lo e acelerado o prazo. Agora ela tinha horas, não dias. Más notícias? Leonardo perguntou, trazendo 2 xícaras de café. Clara dobrou a carta rapidamente. Só trabalho.
Mas, na verdade, era o fim. Pietro não blefava. Ela sabia disso pelos documentos que havia encontrado sobre ele. Se não cooperasse, ele destruiria não apenas sua vida, mas a de Leonardo também. Durante o café da manhã, Leonardo fez planos para o futuro deles. Falou sobre viagens que fariam juntos, sobre a casa que queria comprar, sobre como apresentaria Clara oficialmente à sua mãe. Ela vai adorar você, ele disse, segurando a mão dela sobre a mesa. Clara sorriu e assentiu, mas por dentro se despedaçava. Nunca haveria futuro, nunca haveria apresentações familiares, nunca haveria paz entre eles. Às 10 horas, ela se trancou no banheiro da cobertura e ligou para Pietro. Eu aceito, ela disse assim que ele atendeu. Aceita o quê, exatamente? Vou convencer Leonardo a cancelar a fusão, mas em troca, você nunca mais se aproxima de nós, nunca revela nossa conversa, nunca usa as informações que tem. Interessante proposta. E o que me garante que você não vai me trair depois? Porque eu tenho tanto a perder quanto você. Pietro riu. Tudo bem, Clara, mas se você tentar me enganar novamente. Não vou tentar. Quando desligou, Clara olhou para seu reflexo no espelho. Viu uma mulher que havia perdido tudo, o amor, a dignidade, o futuro, para proteger o homem que amava de uma verdade que os destruiria. Algumas batalhas, pensou, só podem ser vencidas através da derrota. Saiu do banheiro e encontrou Leonardo se vestindo para o trabalho. Pronto para enfrentar Pietro hoje? Ele perguntou, ajeitando a gravata. Mais do que pronto, Clara mentiu, beijando-o pela última vez como uma mulher livre. Em algumas horas, ela destruiria tudo de novo, mas desta vez seria por amor. A reunião do conselho começou às 2 da tarde. Clara estava sentada ao lado de Leonardo, que segurava sua mão discretamente sob a mesa, dando-lhe forças para enfrentar Pietro. Ele não fazia ideia de que, em vez de expor o chantageador, ela estava prestes a se sacrificar para protegê-lo. Bem, Leonardo começou. Clara tem informações importantes para compartilhar sobre Pietro Salvatore. Pietro sorriu friamente do outro lado da mesa. Estou ansioso para ouvir. Clara se levantou, sentindo as pernas tremerem. Na verdade, venho aqui para me desculpar pelo meu comportamento na semana passada. Após uma análise mais cuidadosa, acredito que a fusão alemã é realmente o melhor caminho para a empresa. Leonardo a olhou com surpresa. Clara, do que você está falando? Ontem você me mostrou. Eu estava errada. Ela o interrompeu, evitando seu olhar. As informações que encontrei sobre a empresa alemã eram inconclusivas, e preciso confessar algo a todos vocês. O silêncio na sala se tornou denso. Leonardo apertou a mão dela, tentando entender. Eu mantive um relacionamento pessoal, inapropriado com o CEO da empresa. Clara continuou, sua voz ganhando força através da dor. Isso comprometeu meu julgamento profissional. Por isso acredito que é melhor eu me afastar das decisões estratégicas e me afastar da empresa. Clara, não. Leonardo se levantou abruptamente. Você não precisa. Leonardo, por favor. Ela finalmente olhou nos olhos dele, colocando todo o amor que sentia naquele olhar. É o certo a fazer. Clara tirou da pasta uma carta de demissão já pronta e a colocou sobre a mesa. Peço desculpas pelo constrangimento que causei e desejo sucesso à fusão. Pietro assistia a tudo com satisfação mal disfarçada. Clara havia sacrificado tudo, carreira, amor, dignidade, para proteger Leonardo. Era mais do que ele poderia ter pedido. Senhorita Ferreira, Pietro disse, a voz melíflua, tenho certeza de que o conselho entende sua posição. E eu pessoalmente admiro sua integridade em se afastar de uma situação comprometedora. Leonardo olhava de Clara para Pietro, finalmente percebendo que havia algo mais acontecendo. Um momento. Clara, o que realmente está acontecendo aqui? Nada além do que eu disse. Clara recolheu suas coisas, lutando para manter a compostura. Boa sorte com a fusão, Leonardo. Você vai se dar muito bem. Ela saiu da sala antes que ele pudesse detê-la. Nos corredores da Dupré Caldeira, funcionários paravam para observar. A mulher que todos sabiam ter se envolvido com o CEO,
caminhando pela última vez pelos escritórios onde havia trabalhado por 7 anos. Leonardo a alcançou no estacionamento. Clara, espera! Ela se virou, lágrimas, escorrendo livremente pelo rosto. Não torna isso mais difícil do que já é. Difícil? Ele segurou os ombros dela. Você acabou de abrir mão de tudo por causa de pressão social? Por causa do que vão pensar? É mais complicado que isso. Então me explica, me faz entender. Clara olhou no rosto do homem que amava mais que a própria vida e tomou a decisão mais difícil que já havia tomado. Contaria a verdade. Toda ela, porque ele merecia saber, mesmo que os destruísse. Leonardo, eu sou sua meia-irmã. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença de morte. Leonardo recuou como se tivesse levado um tiro. O quê? Eduardo Dupré teve um relacionamento com minha mãe. Eu sou filha dele. Clara tirou da bolsa o teste de DNA que Pietro havia dado. Pietro descobriu e me chantageou. Se eu não cooperasse, ele contaria para você, para a imprensa, para todo mundo. Leonardo pegou o papel com mãos trêmulas, lendo os resultados 1, 2, 3 vezes. Quando finalmente olhou para ela, havia horror em seus olhos. Nós somos... Ele não conseguiu terminar a frase. Meio-irmãos. Eu só descobri há 2 semanas. Foi por isso que me afastei. Foi por isso que sabotei a reunião. Eu estava tentando te proteger. Leonardo se apoiou no carro, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Meu Deus, Clara, o que nós fizemos? Nós nos amamos, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Não sabíamos a verdade, mas nos amamos de verdade. Como eu vou viver com isso? Como vou olhar para você sabendo... Você não vai. Clara abriu a porta do carro. Eu vou embora. Hoje. Vou sair de São Paulo, começar de novo em outro lugar. Você nunca mais vai ter que me ver. Clara. Seja feliz, Leonardo. Case-se com alguém adequada, tenha filhos, construa a vida que merece. E se um dia se lembrar de mim, lembre-se de que eu te amei mais do que tudo neste mundo. Ela entrou no carro e dirigiu para longe, deixando Leonardo parado no estacionamento da empresa do pai dele. Pai que eles haviam compartilhado sem saber. 2 anos se passaram como uma vida inteira. Clara mudou-se para Portugal, onde usou suas economias para estudar arquitetura social e começar um pequeno escritório focado em projetos para mulheres vítimas de violência. O trabalho era sua terapia, sua forma de transformar dor em algo útil. Leonardo renunciou ao cargo 3 semanas após a saída dela, alegando problemas pessoais. Pietro assumiu o controle da empresa, mas sem Clara para manipular e sem Leonardo para derrubar, seus esquemas perderam força. A fusão alemã nunca se concretizou. Numa tarde chuvosa em Lisboa, Clara estava no vernissage de sua primeira exposição, individual. Arquitetura de recomeços, casas seguras para mulheres em transição, quando viu um rosto familiar entre os visitantes. Leonardo estava mais magro, com barba grisalha e roupas simples. Havia uma serenidade em seus olhos que ela não se lembrava de ver antes. Eles se encontraram diante da maquete principal, uma casa com grandes janelas e espaços integrados, projetada para mulheres que precisavam reconstruir suas vidas. É linda, ele disse simplesmente. Obrigada por vir. Li sobre a exposição num jornal brasileiro. Não consegui ficar longe. Ficaram em silêncio por um momento, observando pessoas admirarem o trabalho dela. Como você está? Clara perguntou. Finalmente. Aprendendo a viver comigo mesmo. Fazendo terapia, trabalhando com projetos sociais no Brasil. Tentando reparar alguns dos danos que minha família causou. Leonardo olhou para ela. E você? Reconstruindo. Dia após dia. Clara. Leonardo hesitou. Eu preciso que você... Saiba, eu não me arrependo de ter te amado. Mesmo sabendo de tudo agora, não me arrependo do que sentimos. Clara sentiu lágrimas queimando os olhos. Leonardo... Nós não escolhemos nossa família. Não escolhemos as circunstâncias, mas escolhemos como responder a elas.
Ele tocou gentilmente a mão dela. Você escolheu me proteger mesmo quando isso te custou tudo. Escolheu transformar dor em propósito. Escolheu amar, mesmo quando amar era impossível. Clara olhou nos olhos dele e viu paz, não felicidade, mas paz. E entendeu que talvez fosse possível para eles encontrarem uma forma de coexistir no mundo sem destruir um ao outro. Podemos ser amigos? Ela perguntou. Algum dia? Podemos tentar. Eles se abraçaram então, não como amantes, mas como duas pessoas que haviam sobrevivido ao impossível e encontrado uma forma de continuar vivendo. O amor entre eles sempre existiria, transformado em algo diferente, mas não menos real. Quando Leonardo saiu da exposição, Clara ficou observando-o ir embora. Não havia final feliz no sentido tradicional. Não haveria casamento, filhos, vida construída juntos, mas havia algo mais raro: perdão, compreensão e a certeza de que o amor verdadeiro às vezes se manifesta através da capacidade de deixar ir. Clara voltou para a maquete de sua casa segura, pensando em todas as mulheres que ainda ajudaria, todas as vidas que ainda tocaria. Havia encontrado